Mas como assim? Eu comprimo, eu achato e tenho que manter a forma? Ou então eu estico, né? Eu alongo e também tenho que manter a forma? Como que eu faço isso na prática? Né? Eu não entendi direito. Então vamos ver aqui com um exemplo prático dentro do próprio Maya como que a gente faria para executar um Squash Stretch bem orgânico, né? Com um visual bem melhor. Eu tenho aqui 4 esferas, certo? E aí vamos dizer que eu quero dar um squash, né? Eu quero comprimir essa primeira esfera. Então eu poderia fazer o quê? Poderia pegar o scale dela e escalonar ela para baixo aqui, ó. Teoricamente, eu estaria fazendo aqui um squash. Só que se eu fizer só isso, né, só escalonar ela nesse eixo Y, eu vou estar só diminuindo o tamanho dela, né, no caso aqui, diminuindo a altura dela. E para a gente gerar o squash não é bem assim. Para a gente gerar o squash, a gente tem que manter o volume. Então não é só eu pegar aqui no eixo Y, né, e escalonar ela, diminuir a altura dela. Para eu fazer um squash eficiente, né, um squash verdadeiro, eu tenho que fazer o quê? Eu pegaria, diminuiria o tamanho dela e também pegaria a lateral dela e daria uma leve alongada na lateral. Aí sim, a gente está mantendo a forma dela, ou seja, a gente diminuiu e a gente alongou as laterais. Eu vou fazer uma breve animação para a gente entender realmente como que é um squash efetivo. Então vou dar um keyframe nela na pose inicial. Vou vir aqui no frame 6 e vou diminuir, né? Vou achatar ela e vou alongar a lateral dela. Então se a gente visualizar agora, ó, ela está encolhendo, né? Ela está comprimindo, mas está mantendo a forma dela. Eu vou fazer aqui agora um squash não efetivo, né? Um squash não verdadeiro. Que é o que? Eu vou pegar e vou só diminuir, né? Vou só comprimir sem alongar a lateral. Para a gente ver a diferença. Ó, só de olhar, né? Só de visualizar, a gente já percebe que a nossa primeira bola, que a gente fez um squash efetivo, um squash verdadeiro, ele tem um movimento bem mais orgânico do que essa segunda bola que a gente fez um falso squash, né? Não é um squash efetivo. Certo? Então, o que a gente fez? A gente fez um squash aqui, né? Comprimiu, mas manteve também a forma do objeto. E nessa segunda, como a gente não manteve a forma, ela não está com um movimento orgânico. E o stretch, né, é o inverso, a gente estica e a mesma coisa. Né? Aqui, se eu só esticar assim, ó, não vai ser um squash efetivo, não vai ser um squash verdadeiro, porque a gente não está mantendo a forma do objeto. Então eu vou pegar essa daqui, fazer uma rápida animação, onde eu vou esticar, mas eu não vou manter a forma do objeto, vai ser um squash falso, né? Um squash não eficaz. E nessa última bola, eu também vou fazer uma breve animação, vou esticar ela, e ao contrário, aqui no squash, quando a gente comprimiu e a gente esticou as laterais, a gente vai fazer o inverso. A gente esticou, né, a altura, a gente fez um stretch, a gente alongou, e aqui nas laterais a gente vai dar uma leve comprimida. Então vocês podem observar a diferença entre os dois objetos. Vocês vão ver que a última, né, a nossa última esfera, que tem um stretch eficaz, ela é bem mais orgânica, tem um visual bem mais orgânico do que essa outra esfera que não tem um stretch eficaz, não tem um stretch verdadeiro. E com certeza a melhor forma para a gente praticar o conhecimento que a gente adquiriu nessa aula é fazendo o ball sim ball.
O Bouncing Ball é meio que um exercício praticamente obrigatório para quem está iniciando nessa carreira de animação, né? Para quem está aprendendo a animar de fato. Então vamos fazer um breve exercício só para a gente aplicar o que a gente viu sobre Squash e Stretch. Certo? Então eu estou aqui no Maya, né? Eu estou na visão front. Eu vou criar uma esfera. Tá? Eu vou botar ela aqui em cima e a gente vai fazer ela quicando aqui e subindo de novo. Tá? Isso tudo com os conceitos que a gente viu nessa aula. Então, no primeiro frame, eu vou dar um keyframe com ela aqui no alto. Vamos dizer que no frame 6 ou no frame 8, depois eu posso alterar. Ela já vai estar em contato com o chão. E no frame 15, ela vai estar de volta aqui em cima. Eu posso até copiar essa primeira posição e jogar ela aqui no frame 15. Então ela vai estar fazendo esse movimento. Certo? Mas está muito linear, né? E também a gente não aplicou o Squash Stretch. Agora a gente vai pensar que essa bola está sendo influenciada pela força da gravidade. E é como se alguém estivesse soltando ela aqui de cima. Então o que ela vai fazer? Ela vai começar a acelerar, e aí como ela está sofrendo a influência da gravidade, aqui embaixo ela vai ficar mais rápida, e aí vai triscar no chão, né? E aqui vai sofrer um squash, e aí vai subir de novo e chegar aqui bem lento. Ela vai subir rápida e vai perdendo a velocidade porque ela está indo contra a gravidade. E chegar aqui ela vai ficar lenta, vai parar e vai fazer o ciclo de Bouncing Ball, um ciclo eterno aqui. Então, o que a gente vai fazer? Por exemplo, ela está descendo de forma linear, né? Está descendo com espaço entre as poses iguais. O que a gente pode fazer para melhorar essa sensação? Por exemplo, aqui no frame 4, eu vou pegar e vou subir ela, vou deixar ela bem próxima da pose original, da primeira pose. Ó, então ela está acelerando e ela fica mais rápida aqui. Está acelerando. E aí, quando ela chega aqui, no 7, ela vai sofrer um stretch. Né? Lembrando que quando a gente gera um stretch, a gente tem que comprimir um pouco a lateral dela. Opa. Não, aqui no frame 4, como ela está começando a cair, vou dar um leve stretch. Então ela veio, ó, a gente já fez esse início. Alguém soltou ela está sofrendo a influência da gravidade, fez o stretch, e quando triscar no chão, ela vai fazer um squash. Bateu, e aí no frame 9 ela já vai sair do chão com força. Né? E aqui no frame 12 ela já vai estar praticamente na posição inicial. Certo? Então é um exercício bem simples, bem rápido de fazer, mas que vale muito a pena para a gente exercitar a questão do Squash Stretch e já ir pensando também na influência de elementos em relação ao nosso objeto, que aqui no caso, por exemplo, a bola está sendo influenciada pela força da gravidade.
Tá? Eu estou utilizando aqui o Maya 2014 e no Maya 2014 ele tem uma opção bem legal para a gente. Se a gente subir aqui no menuzinho da Viewport, a gente tem o Grease Pencil, tá? Que ele permite a gente desenhar aqui em uma câmera ortográfica. Tá? Então eu estou vendo pela visão front. Eu vou pegar aqui o Grease Pencil, né? Ele vai abrir essa opção aqui para a gente. E aí a única coisa que a gente tem que fazer é ir no frame que a gente quer. Tá? A gente vai aqui adicionar um frame. Ó, ele aparece, esse linhazinha azul aqui, significa que tem um Grease Pencil adicionado, no caso aqui, no frame 1. Tá? Eu estou sem tablet, eu estou no mouse mesmo, então o meu desenho vai sair bem torto, mas acho que dá para explicar sem problemas. Tá? Então, por exemplo, a gente vai ter uma esfera aqui. Tá? E eu vou no frame 2 e vou vir e adicionar mais um frame aqui. Ó. E aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer essa esfera, ela vai dar um pequeno pulo aqui. Tá? Só que se ela só se movimentar, não vai dar a sensação de pulo. Né? Para isso a gente vai utilizar da técnica de Squash Stretch, né? Do princípio de Squash Stretch, para a gente dar uma sensação de que ela vai acumular energia e aí vai pular e depois vai parar do outro lado. Certo? Então eu vou vir aqui no frame 2, aqui no frame 1 ela está na sua forma inicial, né? Na sua forma original. No frame 2 ela vai fazer uma leve antecipação, tá? Então ela vai esticar para gerar essa antecipação. Ó. E aí no frame 3, vou vir aqui, lembrar de adicionar mais um frame. No frame 3, ela vai dar uma leve achatada. Tá? Vou só botar um pouquinho para frente aqui. Né? E aí no 4 ela vai saltar. Lembrar de adicionar mais um frame. No 4 ela vai pular. E aí ela vai fazendo todo o ciclo dela de pulo. Lembrando sempre de adicionar frame, tá? Ó, põe o frame 7, adiciona um frame. Vamos dizer que aqui ela vai estar mais ou menos no ponto mais alto do pulo dela. E a partir do 8 ela vai caindo. E aí no 10, no 11, perdão, ela encostaria no chão. Já achatada, né? Porque ela está sofrendo o impacto aqui no chão. E aí no 12, ela voltaria à sua forma original. Certo? Então assim é uma forma bem legal para a gente ir aprendendo na prática a criar Squash Stretch. Certo? A gente tem um pulo. Só que quando a gente faz um pulo, uma coisa bem importante que a gente tem que analisar é a criação de uma parábola. Né? No caso aqui, teria que criar um arco para a nossa bola ela acompanhar essa parábola, acompanhar esse arco. Tá? Então vamos fazer um arco aqui. Uma coisa legal do Grease Pencil, tá? Ele está selecionado. Então se a gente for nos atributos,
Tá? Ele tem uma opção aqui, ó, de quantos frames que ele vai aparecer aqui meio escuro, né, meio transparente, quantos frames para trás e quantos frames para frente. Então, se vocês aumentarem, ó, né, ele vai mostrando bem mais transparente os frames atrás, e se a gente aumentar o post frames, ele vai aumentando os frames para frente. Tá, então eu vou vir aqui no 6 e vou meio que criar como se fosse um arco. Tá, então se a gente criar um arco, ó, a gente pode ver que aqui já teve um problema, que a bola ela não está acompanhando esse arco, não está acompanhando essa parábola. Então esse é um problema que pode deixar a animação bem mais pobre, né, tecnicamente, se a gente tiver esse erro na animação. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui nesse 8, né, vou apagar esse que eu tenho, vou fazer ela aqui, vou no 9, vou apagar, vou fazer ela aqui, vou vir no 10, apago, tá, novamente desculpem, eu estou sem a tablet, então eu estou desenhando no mouse mesmo. Vou vir aqui no 11, vou apagar, e vou vir logo no 12 e vou apagar também. Tá, então a gente tem aqui no 10, no 11 ela cairia aqui mais achatada, e no 12 ela ficaria com sua forma original. Tá, então é muita atenção quando vocês forem fazer bouncing ball ou um personagem pulando, muita atenção a esse arco, tá? Ele é essencial para a gente ter um movimento, vamos dizer assim, um movimento perfeito, né? A gente vai ter aula ainda que a gente vai falar sobre arcos, que arcos ele é um princípio da animação, então é bastante importante a gente prestar atenção quanto a isso. Certo? E outra coisa muito importante é a gente observar que quando a bola está no ponto mais alto do arco, né, não está no pico aqui da altura dela, o mesmo tanto de frames para trás tem que ser o mesmo tanto de frames para frente. Ou seja, na subida vai ser o mesmo tanto de frames e na descida o mesmo tanto de frames. Certo? Isso, claro, se não tiver nenhuma força aplicada a ela. Por exemplo, se não tiver nenhum vento batendo nela, né, se a gente contando apenas com a força da gravidade mesmo. Então é bem importante a gente se orientar quanto a isso. Tá? Aqui no caso, ela está normal, antecipou, e quando ela pulou no frame 4, 5, 6, está subindo, no 7 está no ponto mais alto, 8, 9 e 10 está descendo, e aí no 11 e 12 ela baixa. Então aqui 4, 5 e 6 está subindo, né? Ou seja, 3 frames, e aqui 8, 9 e 10 está descendo mais 3 frames. Tá? Lembrando que isso se não tiver nenhuma força sendo aplicada a ela, né? Nenhum tipo de vento ou qualquer outro tipo de força que possa mudar a trajetória ou mudar a força, no caso aqui, a força da própria gravidade imposta a ela. Tá? Então, muito importante lembrar isso, a questão do arco, tá? E a questão do número de frames da subida e da descida. Tá? Lembrando que se a gente tiver um personagem, a gente marcaria essa esfera como se fosse o centro de gravidade no personagem, né? Mais ou menos ali na altura do quadril. Tá? Então aqui com Squash e Stretch, a gente gerou uma antecipação, gerou um acúmulo de energia para ela subir, e aí quando ela desce, ela dá um Squash e aí volta à sua posição normal. Tá? Esse Graze Pencil é bem legal, a partir do maio de 2014 aí já está disponível.
Um outro exemplo de ball symbol aqui, eu tenho uma esfera, tá? Ela já está com um rig bem simples, onde nesse controlador aqui de baixo, a gente já tem um atributo de deformação do Squash Stretch. Tá? Então a gente pode ver que ele funciona, ó, porque quando ela gera um Squash, ela mantém a forma, né? Ou seja, ela comprime, mas mantém a forma. E quando ela estica, quando gera um Stretch, ela também mantém a forma original dela. Tá? Então funciona bastante esse atributo de deformação. Tá, então vamos fazer um breve ball symbol, né? A gente já fez com exemplo utilizando o Graze Pencil, né? Que é como se fosse até um planejamento, né? Um planejamento 2D, para a gente gerar uma leve animação aqui. Então o que eu vou fazer? Aqui no frame 1, vou deixar ela parada, tá? Vou dar um keyframe. Mais ou menos no frame 3, eu vou empurrar ela para trás. Tá? Lembrando que esse daqui é só um exemplo prático de como a gente aplicaria Squash Stretch, né? E para a gente treinar. Todo mundo quando começa a fazer animação, seja 2D ou 3D, Ball Symbol é com certeza o primeiro exercício para todos, né? Para a gente realmente fixar essa questão de Squash Stretch e outros princípios que a gente vai ver mais na frente, como Time Spacing, arcos e alguns outros. Tá? Então é muito importante, tá? Mesmo que você já anime, não deixe de fazer um Ball Symbol mais para praticar, e você vai ver formas diferentes, técnicas diferentes para criar esse Ball Symbol, então é muito importante. Tá, então aqui no frame 3 eu rotacionei ela para trás e vou dar um leve stretch. Tá? Uma coisa bem legal aqui, ó, é que quando a gente rotaciona ela para trás, pelo eixo dela tá no centro do personagem, aqui no centro da bola, ela está meio que deslizando para frente. Né? Se a gente pegar aqui embaixo, a gente vai ver que ela está deslizando para frente. Então o que a gente tem que fazer? A gente vai ter que empurrar ela um pouquinho para trás, tá? Para a gente compensar essa deslizada. Né? Tá, vou empurrar mais um pouquinho. Ó, a gente antecipou com stretch, perdão, e agora ela vai vir para frente. E a gente vai aplicar um squash. Né? Lembrando que eu vou ter que empurrar ela para frente para compensar. Pelo fato do pivô estar aqui em cima, tá? Se o pivô tivesse aqui na parte de baixo dela, a gente não ia ter esse problema. Mas como o pivô está no centro, então ela está girando em torno dela mesma. Então por isso que está gerando esse deslize aqui. Tá, ó, antecipou, acumulou energia. E aí ela vai pular. Tá? Então como ela acumulou energia, né, aqui ela no frame 6, eu já vou botar ela para frente. Né, e como ela já está usando a força toda dela para pular, então ela já sai esticada. Certo? Então ela já saiu mais esticada aqui. E vamos dizer que no frame 9 ela vai estar no ponto mais alto aqui do movimento dela. Né? Então vou trazer ela para cá. Vou botar o squash dela meio que zerado, tá? Vou deixar bem pouco squash. Certo? E quando ela vai cair, né? Lembrando que a gente tem o mesmo número de frames para subida, é o mesmo número de frames para descida. Então ela começou a subir a partir do 6. Então a gente pode contar 6, 7, 8. 1, 2, 3. Então a gente tem o 9, a gente conta 1, 2, 3. Então no frame 12, ela já vai estar caindo aqui, ó.
certo? Aí no frame 13 ela já entraria em contato aqui com o chão, né? Quando ela sofre o impacto do chão, ela dá um leve squash. E aí depois ela volta para o formato padrão dela. Tá, essa daqui a gente pode até deixar ela mais assim. Tá, então essa é uma forma muito legal para a gente e aprender como colocar na prática o Squash Stretch. Tá? Aí aqui no caso são coisinhas extras, tá? Por exemplo, aqui quando ela pula, ela está indo para o lado e ela está demorando para rotacionar. Tá? Então a gente pode arrumar isso no gráfico, né? Mexer no Graph Editor, ou a gente vem aqui no caso no frame 10 e dá uma rotacionada a mais para o lado aqui. Certo? Então em 16 frames a gente fez um pequeno pulo aqui que funciona bastante. Muito importante, tá? Relembrando que é muito importante vocês executarem esse tipo de exercício. Tá? Ball sim ball, eu mesmo não me canso de fazer, é muito legal para você treinar e cada vez você vai vendo mais, vai tendo mais noções de time, né? Vai trabalhando melhor a sua técnica, né? Como aplicar o squash stretch. Então é muito, muito importante mesmo vocês efetuarem esse tipo de exercício. Outra forma legal para a gente estudar, né, a aplicação de Squash Stretch é a gente trabalhar com ele para simular um pouco de motion blur, né? Para quando a gente tem um movimento um pouco rápido, a gente consegue simular uma sensação de motion blur através de Squash Stretch. Tá? Então vamos fazer um breve exercício aqui para a gente criar essa sensação e para estudar Squash Stretch. Tá? Eu tenho aqui a minha esfera. O que eu vou fazer? Eu vou fazer ela fazer um breve movimento. Tá? Que ela vai estar aqui e aí ela simplesmente vai dar uma deslizada para esse lado. Mas claro, de uma forma bem mais cartoon, bem mais legal, utilizando Squash Stretch. Tá? Então aqui no frame 1 a gente tem ela parada. No frame 3 vou dar uma leve, vou gerar uma leve antecipação. Gerou uma antecipação. E aí no frame 6, o que ela vai fazer? Ela vai deslizar para cá. Ela vai estar na sua forma original, mais achatada. Um squash agora, bem aplicado. Então tem um squash bem legal. Vou até exagerar um pouquinho mais, tá? Ó, foi. E aí no frame 9, ela vai vir para cá. Ela vai dar um stretch agora. E aí no frame 12 ela vai
parar. Tá, vou fazer até um extra aqui, ó. Ela vai parar, só que ela vai dar mais um squash. Né? E aí no frame 15, aí sim ela vai voltar para a posição original dela, para o formato original dela. Né? Aqui, vou dar uma leve rotacionada um pouco para trás. Aqui ela volta para a posição e formato original. Certo? Então a gente já tem um movimento bem bacana aqui. Tá? Aqui, logo no início, antes de eu botar ela antecipando para trás, eu posso botar ela meio que dando uma levantadinha, ou então meio que olhando para frente, aí depois ela vai para trás e faz esse movimento. Tá? Só que ele pode melhorar ainda mais. Certo? Então aqui, ó, vamos melhorar. Aqui no frame 4, aqui no frame 4, frame 5, ela vai estar inclinada para frente. Certo? E aqui no frame 7, ela vai estar inclinada para trás. Por quê? Porque aqui no 5 ela está indo para frente, aí ela está no seu ponto central, e no 7 ela já está meio que freando para parar aqui. Tá? Eu vou apagar esse final aqui, que eu fiz o inverso. Ela veio. Não, se eu apagar eu vou perder aqui, então eu vou corrigir aqui mesmo. Aqui, em vez de ela estar para frente, ela vai estar para trás, porque ela vai estar freando. Aí aqui sim. Ela vai para frente. Estou só ajustando agora a posição dela. Então antecipou, foi para frente, freou. Eu vou adicionar uns in-betweens aqui, tá? No time, para conseguir um pouco mais de tempo. Ó. Aqui eu vou adicionar um in-between, né? Ou seja, eu vou jogar todos os frames um frame para frente. E aqui também. Vou reajustar esse último aqui. Vamos arrumar esse primeiro frame. Eu vou deletar isso daqui. E vou só arrumar essa última pose aqui.
Não, então ela jogou, voltou, aqui segurou, né, a posição, ela está meio que freando, e aí volta para a pose. É claro que a gente pode melhorar esse final, fazer um movimento mais maleável, né, para ficar mais orgânico. Em vez de ela parar de vez, ela pode fazer um squash thrash mais suave aqui, umas 2 vezes. Não, então olha a sensação aqui de meio que de motion blur. Tá? Aqui que eu vou fazer o inverso agora. Tá? Aqui a gente já veio meio que ela freando, só que eu vou fazer o inverso. Em vez de ela chegar esticando, ela vai chegar meio achatada ainda. Tá? Então ela chegou. Aí aqui sim, a gente pode botar ela pra cá com um pouco de stretch. Né? E aí ela volta para a posição original com seu formato original. Vou deixar só um pouquinho achatado. Certo? Já está bem legal, só que eu acho que está um pouco lento. Né? Vamos remover agora os in-betweens para deixar um pouco mais rápido. Ó, bem melhor. Né? Então, olha como que o squash, né? Aqui no caso, o squash funciona bastante. Né? Realmente dá essa sensação de motion blur. E funciona bem. Beleza, pessoal? Então essa é mais uma forma, né, para a gente estudar a aplicação de squash thrash. Tá? Muito importante para a gente ir aprimorando, né, e entendendo cada vez mais quando e por que a gente precisa utilizar e aplicar squash thrash. Beleza, pessoal? Então essa foi a nossa aula da semana. Agora vamos passar para o homework. E o nosso exercício da semana vai ser animar uma bola desenvolvendo alguma ação, tá? Alguma ação, alguma atividade onde a gente vai colocar em prática a questão do pulo, tá? Onde a gente já viu um breve exercício do pulo, e também a questão do squash, né? Para a gente gerar o motion blur. Certo? Aqui tem um exemplo, tá, de um exercício. Eu vou deixar esse cenário disponível para vocês, certo? Mas quem quiser criar alguns próprios, alguns objetos novos, quiser criar um cenário novo, tudo bem, tá? A única coisa que a gente vai ter é que a gente vai utilizar um limite de frames de 140 frames, tá? Então a nossa animação ela vai ter que ser desenvolvida dentro de 140 frames. Certo? Aqui tem um exemplo. Então, a gente tem a bola chegando, né? Ela faz o pulo, dá uma freada aqui. Então, eu aconselho vocês tentarem fazer pelo menos 2, tá? De 2 a 3 pulos para treinar a questão do bossing, né? Do squash thrash, do arco, né? Do tempo do pulo. Tá? Então ela dá uma respirada aqui e aí ela faz o movimento que a gente simula um motion blur, um movimento bem rápido. E aí ela vai embora. Tá? Então vamos ver aqui, dá um play.
Tá? Então esse é um exemplo bem bacana, tá? É um exercício que realmente funciona e que vocês vão ver que mesmo que você saiba, faça, não deixe de fazer. É muito importante para treinar, relembrar algumas coisas, tá? E vocês vão ver que sempre vai surgir novas técnicas, novos meios e é bom que exercita também bastante a criatividade. Certo? Uma coisa que vocês vão ter que fazer é animar em uma câmera ortográfica, tá? Se vocês visualizarem, a gente está utilizando a câmera side, tá? Por quê? Porque a gente não vai se preocupar com o eixo, com o terceiro eixo, né? A profundidade. Agora, trabalhando só com os dois eixos, o x e o y, já resolve bastante para a gente. Tá? E desenvolva uma ideia simples, mas que seja legal, que seja criativa. Tá? Em 140 frames dá para você imaginar um mundo, uma infinidade de opções. Tá? Então simplifique, tá? Não precisa exagerar bastante nesse início, mas não deixe de usar a criatividade, claro. Né? Você pode ver que 140 frames já deu para treinar bastante a questão do pulo e a questão do movimento para simular o motion blur. Tranquilo, pessoal? Então valeu, abração e até a próxima aula.